Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem em casa, né? Esse período de quarentena é importante que a gente fique em casa. O motivo dessa videoaula é a introdução de um conteúdo novo para vocês. A gente vai entrar no capítulo 4 agora do livro de Geografia. E aí eu vou falar um pouco com vocês desse conteúdo novo, que é sobre os mapas. A gente vai entender um pouco sobre latitude, longitude, o que vem a ser meridianos, paralelos, né, linhas imaginárias. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Eu preparei uma aula para vocês, espero que vocês gostem, né? E é isso. Pessoal, para a gente entender as coordenadas geográficas, né, é interessante a gente entender primeiro o que vem a ser essa construção e interpretação de mapas, ou seja, a cartografia. Né? A cartografia nada mais é que uma ciência que constrói e interpreta mapas. Então, o que acontece? Ela tenta, desde o início, fazer com que as pessoas compreendam o que o mapa quer dizer. Né? Então, hoje em dia, os mapas são super fáceis de leitura, a gente vê um mapa, normalmente a gente consegue entender. Porém, os primeiros mapas, por exemplo, da época das grandes navegações, são mapas totalmente diferentes. Então, a gente precisa entender isso, tá bom? No livro de vocês, né, tem alguns mapas na página 54 e 55 que facilita vocês entenderem isso, né? A gente tem mapas, por exemplo, que eram feitos sobre a pedra, né? E também temos mapas que ajudaram na questão das grandes navegações, né? E com o passar do tempo, esses mapas continuaram sendo aperfeiçoados, incorporando detalhes que ajudavam a gente a entendê-los melhor. Hoje os mapas são super modernos, a gente tem, né, toda uma dinâmica para entender o mapa, a gente tem um título do mapa, a gente tem uma legenda, e tudo isso hoje em dia facilita para que a gente compreenda o que vem a ser essas questões dos mapas, né, desde os primórdios até os dias atuais. Bom, coordenadas geográficas. Para que serve? Eu quero que vocês imaginem, né, um navio à deriva no meio do oceano. Aí a gente até colocou uma ilustração do navio. Olha o Titanic aí. O seu comandante manda um SOS, ou seja, um pedido de socorro via rádio. A equipe de resgate responde e pede a localização do navio. Que ponto de referência o navio pode dar para que o resgate chegue a tempo? As coordenadas geográficas. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa parte? Quando, por exemplo, você está perdido dentro da cidade, né, a gente já falou sobre a questão de referências, você pode dizer assim, ligar para sua mãe e falar assim, mãe, eu estou aqui perto da escola, eu estou aqui perto da igreja, eu estou aqui próximo ao shopping. Então, eu tenho formas de dar uma referência. Agora, e quando você está lá no meio do oceano, lá no meio do mar? Como que essas pessoas por exemplo, que acontece um problema no navio ou no avião, como que as pessoas sabem encontrá-las, né? Então é a partir das coordenadas geográficas que a gente vai começar agora a entender, ok? Bom, eu vou trazer para vocês o conceito do que vem a ser, né, esse termo que eu estou apresentando para vocês, as coordenadas geográficas. Bom, as coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre ou sobre um mapa. É através do cruzamento de um meridiano com um paralelo que podemos localizar cada ponto da superfície da Terra. Então, vocês vão entender agora o que é um meridiano, o que é um paralelo, como que elas se cruzam. Esse pontinho, né, esse cruzamento, né, vai ser considerado a coordenada geográfica de um determinado ponto, ou seja, de um determinado lugar, ok? Mas é bem tranquilo, vocês vão perceber. Bom, pessoal, então vamos entender o que são meridianos e paralelos primeiro, para depois a gente ir para a latitude e longitude, tá? Então vamos lá. O que são meridianos? São círculos máximos que cortam a Terra em duas partes iguais, de polo a polo. Né? Então, os meridianos são linhas imaginárias que a gente tem, que vai do polo norte até o polo sul ou do polo sul até o polo norte. Qual que é o sentido dos meridianos? Ele tem um sentido vertical. Então, são linhas imaginárias que cortam o planeta de forma vertical.
tá bom? E qual que é, a partir de qual meridiano, que é o meridiano de Greenwich, que é o 0 graus, né? A partir dele, a Terra é dividida, né, em duas partes, ou seja, eu tenho o hemisfério leste de um lado e o hemisfério oeste do outro lado, ou hemisfério oriental ou ocidental, tá bom? O meridiano de Greenwich, ele recebe esse nome pelo fato de o observatório ser em Greenwich, que é um lugar que fica na Inglaterra, em Londres, tá? E eles resolveram a partir desse lugar que fica bem no meio, né? Quando a gente pensa no globo aberto, ele fica bem no centro, né, do planeta. É uma linha que corta. Vocês vão, agora eu vou mostrar ela para vocês vão entender. Então, esse meridiano ele é chamado de 0 graus. E a partir dele estabelecem os demais, tá bom? Os demais meridianos. Olha aí para vocês verem. Então, no centro aqui eu tenho, né, o meridiano de Greenwich, ok? 0 graus. E a partir dele eu tenho linhas, ok? Eu tenho linhas amarelas aqui, que são verticais, que vão de um polo a outro, que são chamadas de meridianos, ok? Vamos lá. Temos também os paralelos, que também são círculos que cruzam os meridianos perpendicularmente, isto é, em ângulos retos, de 0 a 90 graus. Existe apenas um círculo máximo, o equador, 0 graus. Os demais paralelos diminuem à medida que se aproxima dos polos. Então, eu tenho nesse sentido agora, tá bom? Eu estou usando a régua para facilitar para vocês. Então, nesse sentido, eu tenho o paralelo. Então, as linhas que cortam o planeta serão horizontais, ok? Então, vão ser várias linhas. E a principal, a que fica bem no centro, é a linha do equador. Olha só. Olha ela aí. Temos a linha do equador, ok? Então, a linha do equador é o meu paralelo principal, ou paralelo de 0 graus, e as outras linhas são os meus paralelos, ok? Bom, agora a gente vai partir para as coordenadas geográficas. Vocês já entenderam que vem a ser paralelos e meridianos, eu espero. E agora a gente vai entender o que é latitude e o que é longitude. Então, latitude, gente, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície em relação à linha do equador. Só pode ser norte ou sul, ok? Então, as latitudes, elas estão totalmente ligadas à questão dos paralelos, ou seja, as linhas horizontais, ok? Então, olha aí para vocês verem. Então, nessa imagem, né, eu tenho a linha do equador, que é de 0 graus, e eu vou tendo os meus paralelos, que a partir do momento que ele se encontra com outro ponto, que é a longitude, vocês vão perceber que eles vão mudar de nome, eles vão receber o nome de coordenada geográfica, né? E esse encontro, ele vai chamar de latitude. Então, aqui, né, eu tenho os meus paralelos. Tá vendo que é em graus? Tá vendo? Lá nos paralelos eu não tenho em graus. Agora, quando ela se torna latitude, a partir daqui ela tem o nome de latitude. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich. Só pode ser leste ou oeste. Então, quando a gente for procurar os pontos, que a gente vai fazer algumas atividades, vocês têm que lembrar disso. Latitude sempre será norte e sul, longitude sempre leste ou oeste, tá? Então, a minha longitude será o contrário. É só vocês lembrarem de quem? Dos meridianos. Lembra que são aquelas linhas verticais que cortam o planeta de polo a polo? Então aqui eu vou ter os meus meridianos que vão se tornar as minhas longitudes, tá? Olha aí o meridiano de Greenwich aqui, ó, para vocês lembrarem, tá? O 0 graus, e a partir dele, né, os meus graus vão aumentando, ok? Então vamos lá. Vamos fazer exercício agora juntos aqui, né, para a gente entender essa questão de coordenadas geográficas, tá? Então, olha só, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, ok? Tenho o meu meridiano de Greenwich aqui, 0 graus. Aqui eu tenho a minha linha do equador. E uma coisa muito importante é que a gente sempre tem que lembrar dos pontos cardeais, ok? Não pode esquecer. Por isso que a gente fez muitas atividades em relação a isso. Lembra da Rosa dos Ventos? Então, a gente tem que lembrar direitinho que aqui em cima é norte, aqui embaixo é sul,
aqui é oeste e aqui é leste, porque isso vai ser fundamental para que eu possa encontrar as minhas coordenadas geográficas, ok? Então, vamos lá, ponto A. Então, olha só onde que o meu ponto A está. Vamos descobrir qual que é a latitude desse ponto A e qual que é a longitude. Muito simples, é só eu perceber onde que está o encontro. Tá vendo aqui o meu encontro? Então, a latitude não é o paralelo, ou seja, a linha horizontal? Então, a minha latitude está nos 50 graus, correto? E a minha longitude está no 100 graus. Então, vamos ver o que vai dar esse negócio. Ponto A, acompanhem comigo aqui. A minha latitude será 50 graus norte, porque latitude, ela sempre vai ser norte ou sul. O ponto A não está acima da linha do Equador? Sim, então a minha latitude será 50 graus norte. E a minha longitude será 100 graus. Por que oeste? Porque o meridiano de Greenwich divide de cá é oeste e de cá é leste. Então, o meu ponto A ele está, né, a 50 graus norte a 100 graus oeste. Vamos lá. Mais um ponto. Então, o meu ponto B aqui, a mesma coisa, gente. Vamos lá olhar onde que ele está. Então, a latitude dele, a linha é horizontal. Lembra que latitude é referente a paralelo. Está no 40 graus. Norte ou sul? Sempre vai ser norte ou sul a minha latitude. Ela está acima da linha do Equador? Então, ela será norte. Qual que é a minha longitude? A minha longitude é 80 graus. Então, ela está do lado de cá do meridiano de Greenwich, correto? Ela está à direita, ou seja, ela está do lado leste. Mais um ponto, ponto C. Olha aqui o ponto C. Ó, já está diferente, porque ele está abaixo da linha do Equador. A minha latitude, a minha linha horizontal, ela está a 20 graus abaixo da linha do Equador. Abaixo eu tenho a parte sul do planeta. E a minha longitude será o quê? 40 graus oeste. Por que oeste? Porque ela está à esquerda do meridiano de Greenwich, ok? E mais um só para reforçar. Ponto D, tá? Vamos ver onde está a nossa latitude. 10 graus sul, tá? Está abaixo da linha do Equador. E 20 graus leste. Por quê? Porque essa parte aqui toda é leste. Então, qualquer ponto que sair nessa parte aqui será leste. Qualquer ponto que sair aqui, nessa parte, será oeste, ok? Bom, pessoal, a nossa atividade de hoje, a gente vai usar uma tabela que eu vou deixar na atividade lá na plataforma. E vocês vão encontrar, eu coloquei alguns pontos para vocês, 9 pontos, para vocês encontrarem na tabela e marcar esses pontos. Se vocês não conseguirem imprimir a tabela, vocês podem desenhar a tabela a partir do que eu vou enviar para vocês, ok? No caderno, e vocês vão fazer essas marcações, ok? Na próxima aula eu faço a correção com vocês, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Beijo, beijo para vocês e até logo.